Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 78. Na vista superior da figura 447, os jipes P e B se movem em linha reta em um terreno plano e passam por um guarda de fronteira estacionário A. Em relação ao guarda, o Jeep B se move com a velocidade escalar constante de 20,0 metros por segundo e o ângulo θ2 igual a 30,0 graus. Também em relação ao guarda, P acelerou a partir do repouso a uma taxa constante de 0,400 metros por segundo ao quadrado, com o ângulo θ1 igual a 60,0 graus. Em um dado instante durante a aceleração, P possui uma velocidade escalar de 40,0 metros por segundo. Neste instante, quais são? Letra A, o módulo, e letra B, a orientação da velocidade de P em relação a B. E letra C, o módulo, e letra D, a orientação da aceleração de P em relação a B. Vamos considerar o sentido horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. O problema diz que o módulo da velocidade do Jeep B é VB igual a 20,0 metros por segundo e que o ângulo que ele forma com a horizontal é θ2 igual a 30,0 graus. Movendo o vetor de modo que comece na linha horizontal, o ângulo que ele faz com a horizontal é igual a θ2, porque são opostos pelo vértice. Observando o triângulo formado pelo vetor e suas componentes, o módulo da componente x é o cateto adjacente ao ângulo θ2. E o módulo da componente y tem a mesma medida do cateto oposto a este ângulo, e ambas as componentes são positivas. Podemos escrever este vetor como: o vetor VB vai ser o módulo de VB vezes o cosseno de θ2 na direção I, mais o módulo de VB vezes o seno de θ2 na direção J. Então, dá 20,0 metros por segundo vezes o cosseno de 30,0 graus na direção I, mais 20,0 metros por segundo vezes o seno de 30,0 graus na direção J, que dá 20,0 metros por segundo vezes o cosseno é 0,8660 na direção I, mais 20,0 metros por segundo vezes o seno, que é 0,5000 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 17,32 metros por segundo na direção I, mais 10,00 metros por segundo na direção J. O Jeep B partiu do repouso e foi acelerado. Como ele se move em linha reta, esta aceleração muda apenas o módulo de sua velocidade e, em determinado instante, ele vale Vp igual a 40,0 metros por segundo e forma um ângulo θ1 igual a 60,0 graus com a horizontal. Movendo o vetor de modo que comece na linha horizontal, ele forma esse ângulo com ela. Observando o triângulo formado pelo vetor e suas componentes, o módulo da componente x é o cateto adjacente ao ângulo θ1 e o módulo da componente y tem a mesma medida do cateto oposto a este ângulo e ambas as componentes são positivas. Podemos escrever esse vetor como: o vetor Vp vai ser o módulo de Vp vezes o cosseno de θ1 da direção I, mais o módulo de Vp vezes o seno de θ1 na direção J. Então, dá 40,0 metros por segundo vezes o cosseno de 60,0 graus na direção I, mais 40,0 metros por segundo vezes o seno de 60,0 graus na direção J. Então, dá 40,0 metros por segundo. O cosseno de 60 graus dá 0,5000 na direção I, mais 40,0 metros por segundo vezes o seno de 60 graus, que é 0,8660 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 20,00 metros por segundo na direção I, mais 34,64 metros por segundo na direção J. Estas velocidades foram medidas em relação ao guarda de fronteira, ou seja, a um referencial estacionário. A velocidade do Jeep P em relação a um referencial no Jeep B, que se move com velocidade constante,
pode ser obtida, como já fizemos, subtraindo vetorialmente o vetor velocidade do GIP-P em relação a um referencial estacionário e o vetor velocidade do referencial em movimento. Então, VPB, a velocidade do GIP-P em relação a B, vai ser VP, a velocidade do GIP-P em relação a um referencial estacionário, menos o VB, que é a velocidade do referencial. Então, dá 20,00 metros por segundo na direção I, mais 34,64 metros por segundo na direção J, que é o VP. Aí eu vou subtrair do VB. Então, troco o sinal das componentes. Fica menos 17,32 metros por segundo na direção I, menos 10,00 metros por segundo na direção J. Fazendo essa soma aí, na direção I eu tenho 20 menos 17,32. Então, dá 2,68 metros por segundo na direção I. E na direção J eu tenho 34,64 menos 10. Então, dá 24,64 metros por segundo na direção J. O módulo deste vetor o módulo de VPB é igual a raiz quadrada de 2,68 ao quadrado mais 24,64 ao quadrado, que dá raiz quadrada de 7,182 mais 607,1, que dá raiz quadrada de 614,3. Extraindo essa raiz quadrada, dá 24,78 metros por segundo. O módulo deste vetor, escrito com 3 algarismos significativos, é VPB é igual a 24,8 metros por segundo. A tangente do ângulo que este vetor faz com o eixo x positivo a tangente de θ vai ser o VPBy, né, a componente y, dividido por VPBx, a componente x. Então, é 24,64 metros por segundo, dividido por 2,68 metros por segundo, que dá 9,194. O θ vai ser o arco cuja tangente é 9,194, que dá 83,79 graus. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna, o θ vai ser 83,8 graus ao norte do leste. O vetor aceleração do GIP P em relação ao referencial estacionário tem módulo igual a AP igual a 0,400 metros por segundo ao quadrado, e como muda apenas o módulo do vetor velocidade desse GIP, tem mesmo a orientação, de forma que forma um ângulo com a horizontal, θ1 igual a 60,0 graus. Analogamente ao que fizemos com o vetor velocidade, teremos o vetor AP, vai ser o módulo de AP vezes o cosseno de θ1 na direção I, mais o módulo de AP vezes o seno de θ1 na direção J. Então, dá 0,400 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de 60,0 graus na direção I, mais 0,400 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 60,0 graus na direção J, que dá 0,400 metros por segundo ao quadrado. O cosseno de 60 graus é 0,5000 na direção I, mais 0,400 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno, que é 0,8660 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 0,200 metros por segundo ao quadrado na direção I, mais 0,3464 metros por segundo ao quadrado na direção J. A expressão utilizada para determinar o vetor VPB o vetor VPB é igual ao vetor VP menos o vetor VB. Derivando essa expressão em relação ao tempo, ela se torna d de dt de VPB é igual a d de dt de VP menos d de dt de VB. A expressão da esquerda é igual ao vetor aceleração do GIP P em relação ao referencial B em movimento, o APB. Vai ser igual. O primeiro termo à direita é igual ao vetor aceleração do GIP P em relação ao referencial em repouso, o AP. Como o vetor VB é constante, a derivada do segundo termo é nula e chegamos à conclusão que o vetor aceleração não se altera se o referencial está em repouso
ou se move com velocidade constante. Então, o vetor APB é igual a 0,200 metros por segundo ao quadrado na direção I, mais 0,3464 metros por segundo ao quadrado na direção J. O módulo desse vetor é o módulo de APB, vai ser a raiz quadrada de 0,200 ao quadrado, mais 0,3464 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 0,04000 mais 0,1200. Fazendo essa soma, dá a raiz quadrada de 0,1600. Extraindo essa raiz quadrada, dá 0,400 metros por segundo ao quadrado. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos. O ângulo dessa aceleração é o mesmo do vetor velocidade do Jeep P. Então, o ângulo φ vai ser 60,0 graus ao norte do leste.